Ei, pessoal, mais uma vez aqui, uma grande satisfação e um grande prazer estar mais uma vez entrando na telinha da tua casa, através do teu smartphone, através do teu Smart TV, enfim. Muito obrigado pela sua honrosa e grandiosa audiência. Olha, hoje nós vamos conversar aqui, eu estou fazendo um podcast completamente diferente, mas eu sei que vai ter um alcance maravilhoso e vai lhe ajudar muito. Hoje nós vamos conversar, o nosso convidado é totalmente especial. Vamos conversar hoje com o Dr. Iragildo Machado. Ele é médico geriatra e ortomolecular. Nós vamos conversar sobre como envelhecer bem. O que é que precisa, né, para envelhecermos bem? Todo mundo sabe que é o nosso caminho, né? Todos os dias nós ficamos um pouco mais velhos, não é verdade? Então, mas vamos trazer aqui para as nossas telinhas Dr. Iragildo Machado. Um prazer ter você aqui conosco e vamos conversar com essa audiência maravilhosa que nós temos aqui, que é o podcast do Cristiano Richelli, Pessoas Notáveis. Seja muito bem-vindo ao nosso podcast, doutor. Opa, meu amigo, como é que você tá? Tudo bem? Então, é um prazer grande poder estar participando do seu podcast, né? E eu vou te falar, é porque não dá tempo. Mas se a gente pudesse, esse podcast ia durar pelo menos umas 5 horas, porque é muita coisa, é muito conteúdo, é muita informação. Mas deixa eu falar uma coisa para você. Eu vou trazer para você pontos importantes que são de extrema necessidade para que você possa sair de onde você está e chegar num outro nível com relação à sua saúde, à sua qualidade de vida e ao seu rendimento. São quantos anos, doutor Iragildo, já na prática da medicina, atuando como médico? Rapaz, eu me formei ontem praticamente. eu estou formado há 22 anos. Nossa! Tá? E eu confesso que eu já vi muita coisa acontecendo. E eu digo para você, nós estamos em 2026. 2030 vai ser um ano de revolução na medicina, de revolução na sua vida, de revolução no seu permanecer vivo. Que maravilha, doutor. Eu sempre lhe assisto em alguns podcasts que você participa, alguns não, em vários, né? E você sempre dá dicas através do seu Instagram também. E eu queria que você falasse um pouco dessa sua experiência, né? Como médico, você deve atender diversos tipos de pacientes com diversas patologias, ou pacientes que não têm patologia e não querem ter e querem prosseguir, né? Uma vez você colocou um vídeo lá no seu Instagram que era um senhor calçando o tênis, né? Ou calça um tênis para caminhar, ou enfim, né? Andar de bicicleta, andar de cadeira de rodas. Então, eu queria que você falasse um pouco só para a gente fazer esse início dessa introdução do que nós vamos conversar, porque a pauta é vasta, mas eu sei que o tempo não dá. Mas vamos aqui tentar espremer o máximo possível do seu conhecimento para que nós possamos ajudar as pessoas que estão em casa. Primeira coisa, a nossa vida é feita de escolhas. Então você tem que saber o que você quer. Qual é o seu propósito para a sua vida de hoje para frente. O que aconteceu para trás a gente não consegue mudar. A gente só consegue mudar o que está para frente. A gente toma decisão agora para chegar lá na frente e ter algum resultado. Ou não toma decisão nenhuma, que já é uma decisão, e você permanece exatamente do jeito que está. Por que eu falo isso? Preste atenção. Hoje você está na situação X e amanhã você quer chegar na situação Y. Para que isso aconteça, existe uma trajetória. Vou te dar um exemplo. O cara hoje, garoto, ele toma uma decisão. Eu quero ser atleta. Aí, amanhã, ele vai ser um atleta de ponta. Só que entre o hoje e o amanhã, existe um intervalo de tempo. E nesse intervalo de tempo, ele foi treinar. Ele foi treinar com dor, ele foi treinar com fome, ele foi treinar com dúvida, ele foi treinar sem dinheiro, ele foi treinar com problema, ele foi treinar mancando, mas ele foi treinar. Essa é a grande diferença da gente hoje. A gente quer alcançar determinados objetivos, mas a gente não quer pagar
A gente não quer pagar essa conta. A gente não quer tirar pequenos prazeres para que a gente possa chegar no dia de amanhã. Vou te dar um exemplo simples. A pessoa está com a barriga de 150 centímetros. Aí ela tem que chegar a pelo menos ali uns 90 centímetros, 85 por aí. Mas essa pessoa, ela não quer tirar o trigo, que é altamente inflamatório para o nosso corpo. Ela não quer tirar o açúcar, que é altamente inflamatório para o nosso corpo. Ela não quer tirar o leite, que é altamente inflamatório para o nosso corpo. Então, a nossa vida, ela começa no nosso intestino. Tudo que a gente consome vai para o nosso corpo. E esse consumo, ele pode ajudar você, como ele pode prejudicar você. Ele pode te dar mais disposição ou ele pode roubar energia de você. Então, tudo vai depender do que você quer. Por exemplo, se eu sei que o trigo e o açúcar, ele vai prejudicar a minha vida, ele vai prejudicar o meu resultado amanhã, ele vai prejudicar a minha condição amanhã, o que vai acontecer? Eu não vou consumir. E se eu consumir, vai ser por um intervalo pequeno de tempo. Porque você não precisa se abster totalmente daquilo que você te dá prazer, mas você pode fazer intervalos de tempo onde o seu corpo vai se tratar e você ali quebra por uma semana, por 10 dias e depois você volta ao seu normal. Por quê? Porque o açúcar e o trigo e o leite vão fazer mal para a sua vida. Então, só em você retirar isso daí, você já ganhou disposição, você já ganhou energia, você já estimulou o seu cérebro a consumir aquilo que você tem em excesso, porque o nosso cérebro, ele só se alimenta de açúcar. Só se alimenta de açúcar. Então, se você não der o açúcar para ele, ele vai obrigar você a querer tomar o açúcar. E com isso, a gente vai comendo os docinhos que vão se acumulando. Daqui a pouco está com gordura no fígado. Aí, depois, eu posso te ajudar. Se você tem essa história da esteatose hepática, né, a gordura no fígado, você pode me chamar lá no meu Instagram e eu vou te dar uma mistura que vai diminuir circunferência abdominal, que vai ajudar a controlar o seu colesterol e o seu triglicerídeo e ainda vai ajudar a tirar a gordura do seu fígado. É só me chamar lá, depois a gente conversa sobre esse assunto. Doutor, e qual é o papel da nutrição, né, na saúde dos idosos? Se a gente entender que o nosso corpo é um prédio que está em construção, e para que a gente faça uma construção segura, não só a gente vai precisar do alicerce, mas como a gente, para erguer esse prédio, a gente vai precisar de cimento, a gente vai precisar de areia, vai precisar de tijolo, vai precisar de ferro, e por aí vai. A mesma coisa é o nosso corpo. O nosso corpo precisa de proteína, o nosso corpo precisa dos aminoácidos que vêm da proteína, né? Precisa de açúcares, que não necessariamente precisa vir do açúcar que vem da cana-de-açúcar, por exemplo. A gente pode adquirir esses açúcares das frutas, que é importante você não necessariamente tomar o suco da fruta, mas você comer a fruta que vem junto às fibras, que já vai ajudar na saúde do seu intestino. Então, assim, quanto menos você abrir, desenlatar os seus alimentos, melhor será. Quanto mais você descascar, mais saudável vai ser para a sua vida. Por que eu estou falando isso? Porque o nosso corpo, ele precisa desses nutrientes para se nutrir. Nesse exato momento que nós estamos conversando aqui, o nosso corpo ele está realizando milhares de reações químicas que a gente não faz a menor noção do que está acontecendo.
Porém, essas reações químicas, elas dependem de vitaminas do complexo B, elas dependem de vitamina C, elas dependem do colágeno, elas dependem das proteínas, e tudo isso a gente vai adquirir através da nossa alimentação. Então, se a minha alimentação é baseada no trigo e no açúcar com uma pequena quantidade de proteína, eu estou tendo dificuldades de produzir uma série de substâncias. Aquele prédio, se ele não tiver todos os componentes necessários, uma hora ele pode vir ao chão. E é a mesma coisa que acontece com o nosso corpo. Uma hora vai adoecer. Porque se as minhas células elas não trabalham em associação, se elas não trabalham de uma forma coesa para que, igual um reloginho, que todas as engrenagens têm que estar funcionando, o que vai acontecer? Uma hora vai dar ruim. Por exemplo, se eu não consumo vitaminas e o meu corpo precisa dessas vitaminas, como as vitaminas do complexo B, para que eu possa não entrar em depressão, porque, por exemplo, o triptofano que eu consumo na alimentação, como, por exemplo, na banana, na carne, no ovo, eu vou encontrar triptofano. Então, se eu não consumo isso, eu não vou ter substrato para me proteger da depressão. Porque o triptofano ele vai se transformar em 5-hidroxitriptofano, que vai se transformar em serotonina. Mas para que ele saia de um ponto para o outro, ele precisa de vitaminas do complexo B. Então, se eu não tenho essas vitaminas do complexo B, o que vai acontecer? Eu não vou fazer essa transformação. Ou ela pode, pela pequena quantidade, ela pode ter dificuldade de chegar ao final. Aumenta a probabilidade de você ter depressão. É muito doido isso. Aí se o cara entra em depressão, aí vai lá no médico, o médico dá o antidepressivo. O antidepressivo é importante. Por quê? Ele precisa dar um start, ele precisa tirar você daquela situação de depressão. Aí, no processo, você tem que dar os nutrientes que vai produzir serotonina, para que você efetivamente saia daquela situação. Em paralelo, você tem que fazer o exercício, porque o exercício ele vai estimular outras substâncias como a dopamina, que também vão te ajudar a sair dessa situação. Então, assim, para que a gente possa ter um funcionamento adequado do nosso corpo, a gente precisa ter uma nutrição necessária. O mínimo para que a gente possa ter o corpo funcionando, a gente precisa de frutas, legumes, verduras e proteína. Essa proteína pode vir da carne, pode vir de alguns outros vegetais, como a gente sabe que tem os vegetarianos e os veganos, né, que consomem a sua proteína de fontes vegetais. Porém, é necessário que você tenha na sua composição alimentar esses nutrientes, como também os ômegas. A gente tem que entender que o nosso cérebro ele consome mais de 20% da nossa energia. E ele é gordura pura. Aí a gente já vai entrar noutra história de colesterol que não é não é o nosso propósito. E eu digo mais, olha só. Desculpa, você ia fazer uma pergunta, mas deixa eu completar aqui rapidamente. Conclua, fica à vontade. Olha só, o idoso, depois dos 55, 60 anos, ele começa a diminuir a velocidade intestinal. O que é a velocidade intestinal? São aquelas microvelocidades que estão dentro. Aqui está nosso intestino como um cano, né? Se você abre ele, ali dentro ele tem microvelocidades que vão absorver os nutrientes. E com o passar dos anos, depois dos 55, 60 anos, o que é que vai acontecer? Essas microvelocidades elas começam a diminuir. Como consequência, você passa a ter uma diminuição da sua capacidade de absorver os nutrientes. Aí existe uma contradição absurda, porque é justamente numa época em que a pessoa começa a parar de comer, começa a comer menos. É uma contradição muito grande. Aí o que vai acontecer? Essa pessoa vai envelhecer mais rápido. Porque, primeiro, já tem uma dificuldade maior de absorver os nutrientes. E, segundo, está consumindo menos, o corpo vai ter déficit e vão dar origem às doenças. Aí a gente vê as doenças degenerativas,
tanto na articulação, no osso, as neurodegenerativas, as demências, e por aí vai. Muita coisa, muita informação. Doutor Iragildo, olha só, você citou muitas coisas aí, né? Questão de vitamina, questão de atividades. Esse período todo que o senhor, cada década, né? Já são 2 décadas que o senhor está atuando aí, né? Já entrou na 3ª, na verdade, né? 22 anos. Quais são os principais desafios hoje, trazendo de hoje, de 10 anos atrás e agora hoje, né, 2026, que a pessoa idosa está enfrentando para a saúde? Seria a falta de atividade física, tudo isso que o senhor falou, o pessoal come muito mais enlatado, descasca menos, dorme menos, é muito sódio nas comidas, enfim. Quais são os maiores desafios que o senhor tem pego dentro do seu consultório médico e tem visto assim, olha, nossa, é muito parecido aqui os laudos de cada paciente e é a hipertensão, é a diabetes, enfim. Quais são os principais desafios hoje para a saúde da pessoa idosa? Então, o principal desafio está na mudança de comportamento. Porque o idoso, quando ele chega para mim idoso, ele já tem toda uma estrutura modificada. Porque ele não se preparou para ser idoso. Antigamente, eu me lembro... Esse é o grande problema, né, doutor? Gigante, gigante. Porque quando eu era pequeno, eu lembro que eu tinha 6 anos e eu olhava para uma pessoa de 50 anos, de 60 anos, essa pessoa para mim já era velha, já era uma pessoa idosa. E logo estava morrendo. Só que hoje, por exemplo, hoje eu tenho 52 anos. Vou fazer 53 daqui a 2 meses. É um menino, é um garoto. Então, hoje eu olho para mim, eu não me vejo como um idoso. Muito pelo contrário. Se não acontecer nenhuma intercorrência, eu pretendo chegar pelo menos aos meus 90 anos. Então eu tenho quase que metade da minha vida ainda para viver. A grande questão é... como eu vou estar quando eu chegar aos meus 90 anos? Então, era isso que eu queria dizer. Quando o idoso já chega para mim, o paciente já chega idoso para mim, é difícil a gente conseguir mudar aquela mentalidade. Mas quando a gente muda, a gente tem resultados fantásticos. Eu vou te dar um exemplo de uma paciente que ela chegou para mim pós-pandemia, aos 70 anos de idade, obesa, depressiva, ela usava 3 antidepressivos diferentes e ela, na pandemia, ela tinha perdido o marido, o filho, a nora e a irmã. Então ela estava trancada dentro de casa, cheia de medo, esperando a morte. Ela estava esperando a morte aos 70 anos de idade. Então, quando uma outra paciente foi lá, arrastou ela para o meu consultório, eu fiz uma proposta de tratamento para ela, ela aceitou, com muitas ressalvas, ela aceitou o tratamento. 4 meses depois, ela não usava nenhum antidepressivo. Que maravilha. Ela estava fazendo exercício, ela estava ganhando massa muscular, a gente tratou o joelho dela. Hoje, ela tem 72 anos, está indo para 73 agora. Ela perdeu mais de 30 quilos, fez uma cirurgia plástica, está ganhando massa muscular, não usa antidepressivo e está namorando. Que é o bom, né? A mulher voltou a viver. É verdade. Tem uma moça de 40 anos, 42 anos, que ela dá, para mim, 42 anos é uma moça, né? Ela tem um áudio dela no meu Instagram e ela fala assim: eu estava morta dentro de casa e hoje eu voltei a viver. E, como ela, eu estou cansado de ouvir esse tipo de depoimento. Uma vez, eu estava atendendo e uma moça bateu na minha porta e ela abriu a porta e falou assim: doutor, eu só quero falar uma coisa. Eu estou vendo as cores. Ela
Hoje ela está na casa dos 50 anos. Isso aconteceu tem mais ou menos uns 3 ou 4 anos. E ela disse que desde os 13 anos, olha só, 13 anos de idade ela usava antidepressivo. Nossa. Ela chegou para mim e falou assim: eu sempre tive a sensação de que podia dar mais, mas nunca saía do lugar. O meu mundo, a vida inteira, ele foi cinza. Ela falou isso para mim. Aí ela com muita alegria, ela bateu a porta, ela se sentiu motivada. Olha, doutor, eu preciso te falar isso. Eu estou vendo as cores. Olha que coisa linda. Então, se o seu mundo está cinza, tem solução para você. Tem como mudar essa situação. Tem como mudar essa realidade. Então, qual é o maior desafio quando o paciente chega idoso para mim? É mudar a forma dele encarar a vida. Porque ele acha que já terminou. Ele acha que já acabou. Ele nem sabia, ele nem esperava que ia viver tanto tempo assim. Então ele não se preparou para isso. Mas quando a gente consegue mudar essa mentalidade, eu tenho um paciente de 80 anos que está ganhando massa muscular. E uma coisa rara, não é, doutor? Aos 80 anos você ganhar massa muscular, é muito difícil isso? É difícil, mas não é impossível. Então, eu tenho um paciente que chegou para mim e falou assim: doutor, eu sempre quis ter um músculozinho, mas a minha vida inteira eu era reto, não tinha nada. Doutor, olha isso aqui, ó. Eu tenho um peitoral, doutor. E a gente morria de rir. Né? Esse tratamento eu fiquei curioso, porque, assim, não, aos 80 anos é super difícil, eu sei disso, porque a gente lê um pouco. Mas, assim, eu sei que não é impossível, não, porque, assim, você é médico, especialista da área, você sabe como fazer. E é claro que você não vai estar dando aqui as receitas, né? Quem quiser que lhe procure. Mas, assim, existe alguma... É injetável? É algo que a alimentação, tudo isso contribui para que o senhor consiga ter esse trabalho? Porque dizem que o grande índice de mortes da pessoa idosa, né? É quando a idade já chegou, é claro, mas é a questão da musculatura. São quedas, né? E como é que isso funciona isso? Para quem está nos ouvindo em casa, que vai estar interessado, né? Daqui a uns 20 anos eu estou por lá também. Então, assim, a gente precisa... não, para você ver. Eu tenho que me preparar. E a outra pergunta que eu já lhe faço é que você falou, olha, às vezes chega aos 70 anos, mas eu consigo reverter. Qual é a idade adequada para procurar um geriatra já para ser acompanhado e chegar à melhor idade já bem? A gente vê que tem muitas vezes pessoas nas redes sociais de 65 anos bem musculoso, aí, homens bem musculosos, mulheres com vitalidades, senhoras, né, com vitalidades. Sim. Assim, uma vitalidade imensa, mais do que jovens de hoje em dia. Me explica um pouco como fazer isso. Como é isso? E qual a idade para se procurar um geriatra? Então, a idade para se procurar um geriatra é a partir dos 35 anos. Nossa, eu tô muito fora da régua. Alguns falam que é a partir dos 30, mas na minha concepção é a partir dos 35, porque é justamente quando começam a diminuir, né, a sua curva de crescimento e a sua curva de produção hormonal, ela começa a se inverter. Né? Então é justamente o ponto em que o nosso corpo ele começa a dar sinais de redução, né? E no caso da mulher, então, quando ela entra na menopausa, é um terror. A mulher da menopausa é um terror. Então, assim, o que vai acontecer? O que é necessário? Primeiro é necessário um sono reparador, porque durante o sono a gente vai produzir uma série de hormônios que só são produzidos à noite e no escuro. Entre eles, a gente tem o GH. O GH, que é o hormônio do crescimento, ele só é produzido à noite e entre 10 da noite e 2, 3 horas da manhã. Depois disso, acabou o GH. Então, se você não está dormindo dentro desse horário, você já vai acordar no dia seguinte devendo para você mesmo. Então, a sua capacidade de se regenerar, a sua capacidade de aumentar a massa muscular, aumentar a massa óssea, fortalecer o seu corpo, você já perdeu aquela janela. Então, é importante você ter um sono reparador. E esse sono ele precisa começar por volta das 22, 23 horas.
E a partir daí, você tem que dormir pelo menos até as 4 horas da manhã, para que você tenha ali uma reorganização das suas células. É nesse momento que a gente está dormindo que as nossas células de defesa rastreadoras, os natural killers, eles estão vasculhando o nosso corpo em busca de células cancerígenas para que eles destruam, para limpar o nosso corpo. E se a gente não dá essa oportunidade de se reorganizar para o nosso corpo, aumenta a probabilidade de termos doenças cancerígenas. Então, são escolhas que a gente faz. Desde o início eu falei, é preciso que você tenha você tome decisões, você tenha escolhas corretas. Então, se você tomar as decisões corretas e atuar em cima daquilo que você decidiu, você vai ter um resultado positivo. Então, quando o nosso corpo ele não está preparado para isso, a gente vai fatalmente colher doenças. Vai aumentar de peso, vai ter hipertensão, vai ter diabetes, vai ter demência. Eu sou responsável por 3 casas geriátricas e a gente tem recebido idosos cada vez mais cedo, com 60 anos, com 65 anos, que não lembra quem é a família. Isso é terrível, você olhar para uma pessoa que, na minha opinião, um homem e uma mulher de 60 anos, hoje, são jovens, porque eles têm pelo menos mais 30 anos, 40 anos pela frente. Então, você viver isso alheio do resto do mundo, porque você não lembra mais nem quem você é, nem de onde você veio, quem é seu pai, quem é seu filho, quem são seus netos. Né? Então tudo isso são escolhas. Existem trabalhos hoje, e isso tem aumentado muito esse tipo de trabalho, mostrando que se você faz atividade física de média a alta intensidade, porque a atividade física hoje ela não está relacionada à beleza do corpo, ela não está relacionada a fisiculturismo, não é nada disso. A atividade física hoje é independência, é para você ter reserva muscular para você chegar aos seus 90 anos, indo e voltando para onde você bem entender, porque você está seguro, você está forte. Então, esses trabalhos eles têm mostrado que se você fizer exercício de média a alta intensidade, principalmente nos membros inferiores, você aumenta a sua proteção neuronal. Você começa a se proteger de quadros de demência. Existe um trabalho aqui da nossa casa, lá na UFRJ, aqui no Brasil, mostrando que eles conseguiram mostrar com ratinhos, que eles induziram demência nesses ratinhos, e eles conseguiram mostrar que na hora que eles começavam a fazer atividade física intensa, eles conseguiam restaurar a sua memória. E vários outros trabalhos pelo mundo afora têm mostrado isso, que sempre que você trabalha os músculos inferiores, eles têm uma íntima relação com os nossos neurônios, e eles fazem não só a reorganização, não só a regeneração daquilo ali, mas eles fazem novas conexões neuronais que vai permitir que o seu cérebro, a sua mente continue trabalhando de forma normal. Lógico, um esquecimento aqui, um esquecimento ali, isso vai acontecer com todo mundo, isso é normal, mas você ter diante de você uma escolha na qual você pode, com o simples fato de você fazer um exercício, você melhorar a sua memória, gente, isso é tremendo, isso é fantástico. Então, qual é o grande desafio? Pegar esse idoso e colocar ele dentro da academia. Porque ele vem cheio de tabu, ele vem cheio de reservas, ele vem cheio de travas na sua cabeça, no seu corpo, que muitas vezes ele não consegue se imaginar dentro de uma academia. Então, quando você consegue quebrar esse padrão e coloca o idoso dentro da academia, você começa um novo ciclo na vida daquela pessoa. Onde eu já tirei várias medicações para pressão. Eu já tirei várias medicações para diabetes dos meus pacientes, porque eles passaram a não precisar daquilo.
Porque o seu corpo voltou a funcionar. Porque o seu coração passou a ter resistência. Porque eles passaram a ter músculo. Porque eles diminuíram a barriguinha. Porque eles passaram a ter resistência de dar uma carreira de 5 quilômetros. Porque eles saíram do sedentarismo de... Eu recebi... Eu tenho um amigo meu que eu falei para ele assim, olha só, você precisa ir lá pra gente melhorar esse seu shape aí. Aí ele falou assim, eu vou. Ele já tem uma certa idade. Aí, um determinado dia, meu telefone tocou, era ele. Aí eu falei, fala aí, amigo, eu quero marcar uma consulta aí. Aí eu falei, sério? Mas o que aconteceu? Eu não consegui sair de dentro do carro. Nossa. Ele esperou o fundo do poço para tentar mudar. O que você vai fazer? Você vai esperar chegar no fundo do poço para mudar? Você vai esperar sua vida estar numa situação de quase acamado para mudar essa realidade? Enquanto você pode mudar essa realidade hoje. Lógico que não vai acontecer de um dia para o outro. É um treino, existe uma trajetória, mas se você não começar nunca, você não vai sair do lugar. E a tendência vai ser só você descer a ladeira. Você vai tentar mudar esse parâmetro quando se esborrachar lá embaixo? É isso que você quer? Então, hoje, você tem que tomar uma decisão na sua vida. Eu não quero mais viver assim. E isso serve para tudo na nossa vida. Serve para a nossa vida profissional, serve para o nosso relacionamento como homem e mulher, serve para a nossa vida matrimonial, serve para a nossa vida da saúde. É em todas as áreas da nossa vida. Eu tenho que tomar uma decisão. Eu não quero mais viver assim. E na hora que eu tomo uma decisão, o tempo que leva para você tomar uma decisão é isso aqui, ó. Acabou. Eu tomei a decisão. Eu não quero mais viver assim. O resto é treino. É academia. É mudar a alimentação. É melhorar a minha qualidade de sono. Né? A mulher da menopausa é uma mulher muito sofrida. É justamente isso, doutor, que eu queria fazer uma pergunta sobre... Não só a mulher tem a menopausa e o homem tem a andropausa. Eu queria que o senhor explicasse um pouco quais são os efeitos. Na mulher, é bastante conhecido, né? Que é bastante divulgado isso, a mulher na menopausa, mas o homem também tem a andropausa. Eu queria que o senhor explicasse a reação em cada um deles e que se realmente precisa estar tendo um acompanhamento, se vai precisar de fazer reposição hormonal e se vai precisar de medicação para amenizar também esses impactos que acontecem tanto na andropausa no homem como na menopausa da mulher. Então eu falei da menopausa porque é uma situação que me comove muito, a mulher da menopausa. Eu vou falar sobre a andropausa primeiro porque é mais rápido. Homem é mais simples, né? Mulher é tudo mais complexo. Meu Deus do céu. Mas vamos lá. O homem... você tem que adaptar a alimentação, adaptar o sono, exercício e testosterona. Acabou. Resolveu a vida do homem. Porque a partir dos 35 anos, de forma muito lentamente, a gente vai diminuindo a nossa produção de testosterona. E eu vou fazer um alerta aqui, porque eu tenho recebido homens cada vez mais jovens com queda da testosterona. E isso... tem coisas que eu não posso falar. Mas tudo vamos bem. Lá. Não. E não vamos polemizar, Jesus. E isso tem sido cada vez mais frequente. Tudo isso está associado, por exemplo, quando você bebe um cafezinho naqueles copos de plásticos, sim, né, descartáveis, aquilo ali você faz uma chuva de xenoestrógeno no seu corpo. É a mesma coisa que você está tomando um comprimido de estrogênio, né? A mulher quando está fazendo reposição hormonal, né, que a gente dá o estrogênio, mesma coisa que se estivesse dando estrogênio para você. Aquilo ali é medonho no seu corpo. Ô, doutor, o estrogênio é a mesma... Na mulher, traz feminilidade e é como se fosse a testosterona no homem, que isso traz aí. Masculinidade. Então, quando o homem
absorve isso. Então, Ele tem mais hormônio feminino do que quando a mulher quer ser homem, a gente enche a mulher de testosterona. Sim. A gente está cheio de exemplos aí de mulheres que foram inundadas com testosterona, como se fosse um homem, e a mulher tá criando barba, tá ganhando músculo, tá mudando a voz, pronto. E quando você dá o estrogênio pro homem, aí ele fica meio assim, e vai mudando a voz, vai ganhando um peitinho, vai aumentando, diminuindo. Então, você tá mudando a constituição daquilo dali. Porque quando a mulher, ela tá vivendo o seu auge, e os estrogênios estão bombando ali, está preparando aquela mulher para ser mãe. Tá? Isso é a história natural da vida, do ciclo da vida. Porque todo mundo nasce, cresce, reproduz e morre. Olha isso, é muito doido. A mulher nasce, cresce, reproduz, aí ela entra na menopausa, e o corpo dela fala que ela tem que morrer para ela sair da frente e dar lugar a quem vem atrás reproduzindo. Perpetuação da espécie. É a Isso acontece com todas as espécies na face da Terra. Agora escute. A mulher está vivendo metade da vida dela nesse período. Terrível isso. Ela vive metade da vida dela com o corpo dela dizendo para ela que ela tem que morrer. É muito louco isso. Aí existem 4 pilares que você pode introduzir na sua vida. Que vai... Nosso tempo está acabando, né? Meu Deus. Eu vou tentar ser rápido aqui. Ainda. Olha só. 4 pilares que você pode mandar informação diferente. Seu corpo está dizendo para você assim, morra, saia da frente, deixa quem vem atrás reproduzindo aí, que você não serve mais para nada. E a gente sabe que hoje a mulher de 50 anos, 55 anos, ela está a pleno vapor. Só que ela está a pleno vapor, vindo na contramão do corpo dela que está mandando ela morrer. Aí essa mulher, ela tem irritabilidade, ela tem insônia, ela não quer namorar, ela começa a aumentar a barriga, começa a aumentar a culote. Essa mulher, ela tem secura vaginal, dói para ter relação, dói para namorar. Essa mulher, ela perde massa muscular, ganha massa gorda e tem muita dificuldade de fazer o inverso. Essa mulher aumenta a probabilidade de depressão, aumenta a probabilidade de osteoporose, aumenta a probabilidade de infarto, de AVC, de trombose. É uma mulher muito doída. As pessoas falam, mas se fizer reposição hormonal também tem câncer. Mas ninguém falou para você, por exemplo, que hoje morre-se 10 vezes mais mulheres por fratura óssea por causa de osteoporose do que mulheres com câncer. Ninguém te falou isso. Então, o que acontece? Se você não repõe, se você não prepara essa mulher, ela tem 10 vezes mais chance de morrer por causa de uma osteoporose, porque você não protegeu essa mulher, você não protegeu o osso dessa mulher, do que ela pegar um câncer. Eu não estou dizendo aqui que a gente tem que fazer de forma indiscriminada e a mulher correr o risco de fazer um câncer. Porque, na verdade, tudo que a gente já viu até hoje e os trabalhos que foram publicados recentemente, inclusive a FDA mostrou que a FDA é o órgão que fiscaliza, igual a Anvisa lá nos Estados Unidos, ele provou que não é o estrogênio da reposição hormonal que provoca o câncer na mulher. Isso aí está revolucionando, isso aí tá muita gente doida com essa informação. Mas já foi provado, então o que você tem que fazer? Você não vai agir indiscriminadamente e sair dando hormônio para todo mundo.
Existem as pessoas que você vai dar hormônio A, vai dar hormônio B, ou vai dar hormônio C, ou vai juntar todo mundo e vai fazer. E você... Gente, qual a probabilidade de um homem aos 25 anos ter câncer? Qual a probabilidade de uma mulher aos 25 anos ter câncer? E é exatamente nesse período, que os hormônios estão bombando. Que a gente está no nosso pico de hormônio lá, entre 18, 19, 20 anos, 25, 30. Está bombando hormônio no seu corpo. Aí está todo mundo cheio de câncer por aí. Então foi o câncer, foi o hormônio que deu o câncer. Então tem muita coisa que a gente precisa aí, rever, né, na forma como passam as informações. Né? Então, a reposição hormonal hoje é quase que uma obrigação você fazer reposição hormonal. Então, e todos aqueles que são contra a reposição hormonal, mas eu não concordo com a reposição. Não existe você concordar ou não concordar. Você tem que pegar os trabalhos e trabalho A, B, C, D, E, F, G, H. Tá todo mundo mandando fazer reposição hormonal, só você que é contra? Então vai ler os trabalhos, vai estudar. Né? Por exemplo, a vitamina D é um hormônio. E é um dos hormônios mais importantes do nosso corpo. A vitamina D é um dos hormônios mais importantes do nosso corpo. Onde existe receptor para ela em todas as células do nosso corpo. Todas as células do nosso corpo têm receptor para a vitamina D. Qual o papel dela, doutor, dentro da saúde? Para a pessoa comum e a pessoa idosa, né? Qual o papel da vitamina D? O que mais se fala é a história da absorção do cálcio, né? No intestino. Você toma a vitamina D para aumentar o cálcio e melhorar o aporte ósseo e tal. Só que isso é só a ponta do iceberg que a vitamina D faz. Ela ajuda a controlar, a modular cerca de 2.000 genes no nosso corpo. Ela ajuda a prevenir e a controlar a depressão. Ajuda a prevenir e a controlar a hipertensão, diabetes. Ela ajuda a melhorar a nossa imunidade, a nos proteger contra o câncer. Gente, a vitamina D... Tem coisas que... Olha só, pensa comigo, pensa. Né? Às vezes as pessoas têm dificuldade de raciocinar. Então, pensa comigo. 1930. A gente tinha uma maior ou menor incidência de câncer de pele? Menor. Aí, eu pergunto para você, a gente tinha uma maior ou uma menor incidência de sol? Você tinha uma maior ou uma menor exposição ao sol? Infinitamente maior. Aí eu pergunto, o sol é o único problema nessa situação? Então, você vai se proteger do sol com protetor solar 24 horas, como as pessoas têm feito por aí? Vai usar protetor solar de manhã, de tarde, de noite? Não, é a luz e não sei o que, e não sei o que mais lá. E o resto do seu corpo que precisa da vitamina D? Porque se você vai para o sol e se expõe ali 15, 20 minutos todo dia, você ativa a vitamina D no seu corpo e está tudo bem. E o mais contraditório na face da Terra é que a hora de você se expor a esse sol é de 10 da manhã às 3 da tarde. Aí você vai ativar a sua vitamina D, que vai te proteger de câncer, vai melhorar a sua imunidade, vai te proteger de osteoporose, de depressão, ajudar no controle da hipertensão, do diabetes e por aí vai. Então, é o que eu falei. Tudo são escolhas. Se você tem acesso à informação, você consegue ter escolhas corretas. Aí, olha só. A gente tem uma molécula mãe chamada colesterol. Aí eu pergunto, será que o colesterol é vilão ou é mocinho?
A gente tem uma molécula mãe que é o colesterol. De onde vem a vitamina D? Sua vitamina D vem do colesterol, você sabia disso? De onde vem a testosterona? Sua testosterona vem do colesterol, você sabia disso? Aonde vem os estrogênios? Aonde vem a progesterona? Aonde vem o cortisol, que é o hormônio que te ajuda a superar os momentos de estresse? De onde vem a pregnenolona, o DHEA? Gente, será que o colesterol é realmente só vilão? Ou você depende dele para sobreviver? Então, tem muita coisa por aí que se fala, mas que, na verdade, a história é um pouco diferente. Né? E eu falei pra caramba, não sei se eu respondi sua pergunta. Tá ótimo, é isso mesmo, doutor. Olha só, estamos aqui para ouvir, né? Eu sou apenas um mero facilitador. Olha, eu falei no início da entrevista, sem problema. Eu falei é assim mesmo, sem problema. Eu falei no início da entrevista que o senhor também é medicina ortomolecular ou é uma prática integrativa? Então, tá tudo O que é que ela pode associado. ajudar o idoso? Ela ajuda o idoso no tratamento de doenças ou problemas psíquicos, mentais, enfim. Como é que seria essa aplicabilidade? Na verdade, o que a gente faz? Nosso propósito é fazer a homeostase do corpo, ou seja, ajudar o corpo a funcionar da melhor forma possível. Então, quando você faz isso, você permite que as suas células voltem a funcionar de forma adequada. E, como tal, elas vão se reorganizando e voltando a funcionar adequadamente, o que vai fazer com que melhore doenças autoimunes, que vai fazer com que melhore hipertensão, diabetes, fazer você perder peso, fazer você ganhar massa muscular, melhorar sua qualidade de sono e, como consequência, você começa a melhorar irritabilidade, ansiedade, depressão, vai tudo junto. Por quê? Porque você está repondo para dentro do seu paciente tudo aquilo que ele necessita para que o seu corpo funcione adequadamente. E junto com isso, a gente vai orientando esse paciente a ter mudanças de comportamento, como, por exemplo, nos quadros de ansiedade, que a gente sabe que a ansiedade, ela não se trata com medicação. A ansiedade se trata com mudança de comportamento. Todos os protocolos do Brasil, dos Estados Unidos, na Europa, todo mundo fala de psiquiatria. Os psiquiatras, infelizmente, eles não param para conversar isso, a maioria, né? Não para conversar isso com seus pacientes. A ansiedade, ela não se trata com remédio. O remédio, ele tem o seu papel importante, mas não é para o resto da vida, porque ele vai desacelerar você. E, em paralelo, você entra com mudança de comportamento. São pequenas atitudes que você toma, isso é treino. Lembra aquele projeto do atleta? Pois é, isso aqui é treino, você toma uma decisão, o resto é treino. E na medida que você vai treinando essa mudança de comportamento, o que vai acontecer? O seu corpo vai entrando numa modalidade onde ele se adapta a ter autocontrole. Né? A ter autocontrole. A palavra de Deus já fala isso, né? Que quando um dos frutos do Espírito Santo é você ter autocontrole. Então, tá tudo associado. Você muda o seu comportamento e o seu corpo vai agir de forma diferente, porque o nosso subconsciente, ele é incapaz de discernir do que é certo do que é errado. Então, se você manda uma informação para ele, ele vai trabalhar exatamente com aquela informação que você mandou para ele. Ele não vai fazer nenhum filtro. Não, essa informação está errada, corta ela. Não, essa informação está certa, vamos botar para frente. Não, você mandou a informação para ele, ele vai trabalhar com aquilo dali, sendo certo ou errado. Então, se você manda a informação errada para ele, ele vai trabalhar com aquilo dali de forma errada, para que aquilo realmente aconteça. Doutor, olha só, como lidar, né, com a perda de memória e demência em idoso?
Então, a gente sabe que a maioria dos remédios hoje disponíveis no mercado não reverte o quadro de demência, né? E a demência hoje, ainda, né, que eu sei que em breve tem coisa boa vindo por aí, mas ainda é uma doença que ela só tem um caminho, né? E esse caminho é negativo, só vai piorando. Então, o que você precisa, né, de ter para esse paciente? É tentar introduzir ele em algum tipo de atividade física. Lembra das pernas? Então, atividade física é você trabalhar a alimentação desse paciente, porque é um paciente que fatalmente ele come menos. E se ele come menos, ele vai ter menos nutrientes para a composição de tudo que ele precisa no corpo dele. Então você tem que melhorar a qualidade desse pouco nutriente que ele está consumindo. É você trabalhar a qualidade de sono desse paciente. Então, tá tudo envolvido. Lembra daqueles 4 pilares que eu acabei nem falando da mulher da menopausa? Um sono reparador, é alimentação saudável, é exercício e é o sexo. Porque ninguém que está morrendo, lembra a mulher que nasce, cresce, reproduz e morre, ninguém que está morrendo faz sexo. Então, se ninguém está morrendo faz, se você faz, você já está dando uma informação contrária para o seu corpo, dizendo assim, olha só, eu estou viva, dá o teu jeito aí, se resolve, porque a gente tem muito tempo para viver junto aqui. Então, a mesma coisa acontece com o paciente que tem demência, né? Atividade física, alimentação saudável e um sono reparador. Com isso, você vai tentar retardar o maior tempo possível o paciente naquele local em que ele está, sem que ele evolua de forma negativa. Porque eu entendo a demência como uma escada. Então, toda vez que acontece normalmente um quadro emocional, seja ele positivo ou negativo, acaba fazendo com que aquele paciente desça um degrau. E dificilmente você consegue fazer ele voltar para o degrau seguinte, anterior. Então, qual é a nossa função hoje? É manter ele o maior tempo possível naquele degrau em que ele se encontra hoje. Doutor, e também tem uma outra realidade, né, na questão da demência. Eu escuto muito isso, não sei se é verdade, isso está aqui para tirar essa dúvida nossa, é sobre a pessoa idosa que toma antidepressivo, né? E aquelas medicações para dormir, taxa preta, eles causam demência de verdade? Isso é verdade que eles causam ou é mito? Eles causam demência mesmo? Então, todas as medicações que elas são prescritas com o objetivo de trazer você para um quadro menos ansioso, né, os benzodiazepínicos, por exemplo, eles vão estimular, eles vão aumentar a probabilidade de você ter quadros de demência. Haja vista, você vê aí N relatos de pacientes que falam que eu tenho ficado cada vez mais esquecido depois que eu comecei a tomar isso aqui. Por quê? Aquilo ali vai desligando você. Vai desligando. Não trata nada. NADA. Só vai desligando tomada A, B, C e D. E vai chegar um momento em que vão estar acontecendo 3 coisas. Você continua com o problema porque você não resolveu nada. Se tirar o remédio, o problema está ali. Você vai aumentar a probabilidade de ter mais quadros de esquecimentos ainda. E você ainda vai gerar uma dependência química dessa medicação. Então, não é a solução. Tem a sua necessidade, vai surtir o seu efeito, enquanto você faz outras coisas para resolver o problema. Só que hoje as pessoas só querem tomar um remédio. Ninguém quer fazer as outras coisas. Ninguém quer investir tempo em mudar essa situação. Ninguém quer investir tempo em realmente fazer alguma coisa que vai dar resultado. É mais
cômodo. A gente está vivendo numa sociedade em que a sociedade quer coisas imediatistas e cômodas. Ninguém quer pagar o preço para nada. É melhor tomar um remedinho e ficar ali, ó. É muito mais confortável. Mas o preço a ser pago por isso daí vai ser muito mais caro do que se você adotar outras medidas na sua vida, no seu dia a dia. Doutor Iragildo já dizia, meu avô, tudo que é bom dura pouco. Mas olha só, eu já quero agradecer demais sua presença aqui. Conto com outras vezes com você e que de repente fazemos uma live, doutor Iragildo. Estamos gravando esse podcast hoje aqui em João Pessoa, Paraíba, a capital do sol, onde o sol nasce primeiro. Doutor Iragildo é natural daqui, mas mora no Rio de Janeiro, na cidade maravilhosa, e está, né, a passeio aqui. E a gente aproveitou essa oportunidade de trazer ele aqui para o nosso podcast. Já vou divulgar aqui em primeira mão para vocês o Instagram dele, que é DR, que é de doutor Iragildo Machado. Iragildo Machado, né? Doutor Iragildo Machado. Depois eu vou deixar aí o arroba dele nos cortes e também aí na entrevista, tá certo? Eu já agradeço. E lá quando você acessar o Instagram dele, vai estar um link já dedicado. Eu não sei se pega aqui. Deixa eu ver se dá certo ele pegar aqui. Mas já tem um linkzinho dedicado aqui, ó, né? O WhatsApp. Você já vai clicar lá, já vai falar direto com ele. Enfim, olha, não perca tempo não. Doutor, muito obrigado pela sua presença aqui no nosso podcast. Contribuiu bastante e eu acredito que vai repercutir muito esse podcast de hoje, né? Essa edição de hoje vai repercutir demais, né? Muito esclarecedor, muito esclarecedor. E eu que pensava que um médico geriatra era para igualzinho a lei, né? A partir dos 60 anos, né? Equivocadamente, acho que todo mundo pensa isso, viu, doutor? É verdade. Mas suas considerações finais. Então, eu que agradeço pela oportunidade de poder estar aqui com você hoje. Agradeço a oportunidade de poder esclarecer tabus, né, na nossa sociedade e dizer para você, tome uma decisão hoje. Uma decisão pela sua vida, uma decisão pela sua família e uma decisão por você. Não esqueça que, independente de você fazer ou não fazer alguma coisa, os anos vão chegar. Independente de você tomar decisões hoje ou deixar de tomá-las, que vai ser uma decisão também. Não tomar a decisão é tomar uma decisão. E o resultado que você vai ter lá na frente. Porque se você adotar a postura A, você vai ter um resultado X. Se você adotar a postura B, você vai ter um resultado Y. E assim vai. Então, tome a decisão pela sua vida. Tome a decisão por você, hoje. E colha bons frutos amanhã. É o que eu tenho para dizer para você hoje. Pronto, doutor. E para a gente encerrar, divulgue aí o seu Instagram mais uma vez, como já divulguei. Você pode entrar em contato comigo através do Instagram, DR Iragildo Machado, e tirar suas dúvidas, sei lá, agendar uma consulta, ou de repente eu consigo te ajudar por lá mesmo. E pode fazer uma consulta online também, não é? Pode ser, consulta online também. Né? Então, mais uma vez, doutor, muito obrigado. Deus abençoe a sua vida, um bom retorno ao Rio de Janeiro. Abençoe você e sua família. Mais uma vez, agradeço demais você aqui conosco no nosso podcast Pessoas Notáveis, comigo, Cristiano Richelli. Gente, muito obrigado mais uma vez pela sua honrosa e grandiosa audiência. Deus abençoe a todos.